Pá, chuchuzitos do Papo de Gel. Mas que maravilha tê-los aqui! Nossa, eu cheguei a me babar. Para mais uma aula de geografia. E nessa aula a gente vai trabalhar com uns assuntos mais bonitinhos, gatinhos, maravilhindos dentro do espaço urbano, que é conurbação. Exatamente, o ato de conurbar, a ação de conurbar, a união das urbes. Papai! Vamos lá? O que acontece? Olha só, antes de falar de conurbação, é importante entender que ela é um processo, né? Então, que nem eu falei antes, brincando, mas é sério, é a ação de juntar, de formar um conjunto de urbes, cidades. E aí o que acontece? Quando a gente está falando dessa parte do espaço urbano, a gente tem que entender o que é uma rede urbana, como elas se tornam cada vez mais complexas, para entender o processo de conurbação, a ocorrência do processo de conurbação, né? Então, assim, ó, a distribuição espacial das cidades ou centros urbanos nas mais diferentes escalas em um território, cuja ligação se dá pelos sistemas de transporte e de comunicação, proporcionando assim um fluxo de produtos, serviços, pessoas e informações entre elas. Ou seja, as redes urbanas são basicamente as conexões entre as cidades de um território, certo? Vocês podem observar aqui nessa imagenzinha tirandinha que a gente tem basicamente uma série de conexões, essas linhas aqui, né? Indicando aqui, ó, na legenda, os fluxos. Estava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Educação de qualidade, o fim do novo ensino médio e igualdade racial nesse país. Bom, mas o fato é o seguinte, olha só. Chuchu, Miltinho Santos já falava na questão dos fixos e dos fluxos em um mundo global, né? Mas a gente também pode pensar no mundo globalizado, mas a gente também pode pensar isso dentro do aspecto urbano. Como assim? A lógica dos fixos seria a infraestrutura que permite as conexões, as ligações entre essas cidades. E aí, a partir de uma infraestrutura bem formada, eu passo a ter a circulação de uma série de questões, que são os fluxos. A circulação de informações, pessoas, produtos, serviços, seriam os fluxos. Tá? Então, os fixos seriam a infraestrutura, a gente poderia pensar aí, rodovias, redes de telecomunicação, enfim, o que conecta uma cidade a outra. O fato é que, quando uma região ela vai se tornando cada vez mais rica, mais desenvolvida, ela passa a ter uma rede urbana cada vez mais complexa, mais integrada. Ou seja, as cidades passam a ter uma conexão cada vez maior, quanto mais desenvolvido, quanto mais rico é aquele ambiente, é aquele território. Beleza. Ou seja, regiões mais integradas são basicamente áreas destinadas que possuem uma rede urbana mais complexa. E aí a gente vem para a ideia de conurbação. E a gente vai usar o nosso paizito como exemplo, para ter base para entender o que é isso. Tá? Daí dá uma olhadinha aqui, ó, pegando o caso brasileiro, dá uma olhadinha nesse gráfico, lindo gráfico, belo gráfico, ai, que amor de gráfico, que mostra o deslocamento da população do meio rural para o meio urbano. Olha só, a gente tem aqui embaixo, né, no eixo X, a data dos censos demográficos, de 10 em 10 anos, a exceção aqui de 90, que foi em 91, 2000, 2010, a gente não temos os dados do censo que aconteceu agora em 2022, então, beleza, tá defasado, mas vamos lá. E aí em laranjota, o que a gente tem? População urbana, tá aqui, ó, tá? População urbana, lá na década de 40, censo de 1940, tinha 31,2% de população brasileira morando no meio urbano. Agora, a população rural que está em verde, a maioria, 68,8% da população brasileira morava no meio rural na década de 40, em 1940, quando foi feito o censo. E a gente começa a perceber que nesse período da década de 30, 40, 50, o Brasil está no seu início do processo de industrialização. Está começando lá com JK, perdão, cala-te boca, lá começando com Getúlio Vargas, o velho Vargas, né, década de 30, depois continua ali com o governo JK, e aí sim, né, e o que acontece? Gradualmente, à medida que o Brasil ia se industrializando, a população urbana, repara, ela começa a ter um incremento cada vez maior.
E a população rural, obviamente, vai diminuindo, porque eu tenho um deslocamento da população saindo do campo, abandonando o campo e vindo morar no meio urbano. Migração essa que nós conhecemos muito bem como o êxodo rural. Tá? O fato é que esse deslocamento ele é gradual, ele acontece, vem acontecendo até hoje, e a gente percebe que ao longo da década de 60, a gente vai ter a inversão da espacialização da população brasileira. Ou seja, no censo de 1960, a maior parte da população brasileira ainda morava no meio rural. 10 anos depois, censo de 1970, eu já tenho uma inversão. 56% praticamente da população brasileira está morando no meio urbano. E continua aumentando. Né? Beleza. Só que o detalhe é o seguinte, a gente vai ter num primeiro momento uma urbanização concentrada. A população que está realizando o êxodo rural, que está vindo morar no meio urbano, não está indo para qualquer cidade. Está indo para cidades maiores, aquelas cidades que já têm uma concentração industrial, tem um dinamismo econômico maior. São áreas de atração populacional. Então, olha só, a urbanização nacional ocorreu de forma concentrada, tá? Então, escolhendo essas cidades específicas. Entretanto, essa urbanização concentrada reflete... Abre a tua orelhinha para escutar o que eu vou dizer. Entretanto, essa urbanização concentrada reflete em concorrência acirrada pelo trabalho, degradação ambiental, violência urbana, impostos mais altos, maior dificuldade em adquirir imóveis, porque eles vão ficando cada vez mais caros. Eu sei, eu moro de aluguel, isso aqui eu pago aluguel e é um aluguel cada vez mais caro. Tempo gasto para deslocamento é cada vez maior, né? Entre outros fatores. Mas o fato é que a partir do momento que tu tem essa galera indo para uma cidade específica e a cidade começa a ficar mais complicada de morar, o pessoal começa a ocupar as cidades vizinhas, fortalecendo aquela ideia de rede urbana. Porém, a conexão entre as cidades vai se tornando mais próximas, vai se tornando cada vez mais complexa. E aí eu tenho isso, dá uma olhadinha aqui, ó. Tenho 3 cidades, cidade X, a cidade M e a cidade C. A cidade M é essa que tem uma indústria aqui, ó. Beleza? Então a galera está saindo do interior e está buscando emprego aonde? Na cidade M, porque a cidade M tem um dinamismo econômico maior. Né? Ela vive uma economia mais dinâmica em função da questão industrial. Então a cidade M é uma cidade mais rica, ponto de atração populacional. A galera tá indo, mas aí entra o que a gente falou antes. Concorrência mais acirrada pelo trabalho, tu tem uma valorização dos imóveis, né? Especulação imobiliária comendo solta, fica cada vez mais caro morar na cidade M. O que o pessoal começa a fazer? Começa a buscar cidades vizinhas, vai para a cidade C, onde é mais barato, para a cidade X, lá no horizonte, ó, a cidade X, onde é mais em conta, mas continua trabalhando, vai trabalhar, vai estudar na cidade M, porque ela tem esse dinamismo maior, tem mais ofertas de emprego, tem mais ofertas ficando velho e ficando gaga. Mais ofertas na área da educação, então, para estudar, né? Universidades, por aí vai. Então, o pessoal começa a morar nas cidades vizinhas, mas trabalha na cidade M. Ou seja, começamos a ter um fluxo cada vez mais intenso de pessoas entre as cidades vizinhas e a cidade M. Outra coisa, a cidade M, por ter um dinamismo econômico maior, passa a também fornecer serviços, mercadorias para as cidades vizinhas, com maior facilidade, à medida que essa relação entre elas vai se tornando cada vez mais complexa. E a gente tem esse último estágio aqui de evolução. Olha a cidade M, já tem bolsões de miséria, a cidade C tá bombando, tem até prédio na cidade C, a cidade X lá no horizonte está cada vez mais visível, e eu tenho, repara, se tu reparou o desenho, eu não fiz esse desenho de qualquer jeito não, hein? Me esmerei nele, te liga, olha o número de pontes passando pelo rio que separa a cidade C da cidade M, aqui era uma só, olha aqui, já tem 3 visíveis. Tu não te ligou no detalhe? Os detalhes são fundamentais. Ou seja, isso quer dizer que o fluxo que a gente tem entre essas cidades é cada vez mais intenso. E repara como, basicamente, o limite entre essas cidades se perdeu. Esse é o ponto. O que a gente entende como conurbação? A conurbação é uma agregação ou rede contínua de comunidades urbanas que se fundiram fisicamente. Como assim se fundiram fisicamente? As cidades vizinhas cresceram tanto, que as edificações praticamente estão coladas uma na outra. Eu tenho um limite municipal,
né, que é um limite político, ele existe, separa um município do outro, mas o limite na paisagem já não é mais perceptível. É o que quis colocar com essa imagem aqui, ó. O limite político existe, mas o limite paisagístico já meio que se confunde. Tu não sabe mais quando começa uma cidade e termina outra, porque é só edificações, edificações, edificações. Tá? Então isso é a ideia de se fundiram fisicamente ou não. Ah, mas eu posso ter uma conurbação sem ter essa fundição física? Tá? Posso. Junção, melhor dizendo, que fundição. A gente pode entender errado aí. Essa junção física, eu posso ter uma conurbação sem ter essa junção física? Claro que eu posso, Chu. Claro que sim. O fato é que eu posso ter a conurbação na lógica das cidades estarem interconectadas, dependentes umas das outras, tipo a cidade X, vamos pegar o exemplo aqui, ó, a cidade X e a cidade M, mas eu posso pensar o seguinte, entre a cidade X e a cidade M, eu tenho uma área rural, eu tenho um espaço rural, eu tenho uma área florestal, então eu tenho uma parte física, rural ou florestal separando as duas cidades. Mas a conexão entre a cidade M e a cidade X é tão grande, elas estão tão conectadas economicamente, politicamente, culturalmente, que eu vou dizer o seguinte, elas estão conurbadas. Elas estão interconectadas, elas dependem uma da outra. E isso, meu chuchuzinho do coração, é conurbation. No inglês, conurbation, né? No Brasil, conurbação. Tá? Como consequência do seu crescimento populacional e da sua expansão geográfica. E aí, olha só, a conurbação é uma forma policêntrica de aglomeração. Como assim policêntrica? Porque eu tenho um centro aqui na cidade X, na cidade C, um centro na cidade X e um centro muito mais importante na cidade M. Sacou? Então, conurbação é isso, essa conexão, essa integração entre as cidades vizinhas, certo? Que se dá, né, nessa lógica de um crescimento urbano, crescimento das cidades vizinhas, eu tenho conexão e, claro, os fluxos vão se intensificando. Aqui eu tenho, por causa da conurbação, uma rede urbana extremamente complexa. Fluxos intensos entre essas cidades. Fluxos de pessoas, por exemplo. E aí eu vou pegar o caso, né? A gente vai pegar aqui o exemplo de uma migração muito comum em áreas conurbadas, que é a nossa querida migração pendular. Que é o cara que mora numa cidade, mas trabalha e estuda na outra. E ele vai fazer esse movimento todo dia, ele vai e volta todo dia, para questão de estudo, para questão de trabalho, e por aí vai. A migração pendular, ela é típica de áreas conurbadas. São os fluxos que a gente vai perceber entre essas cidades, tá? Bom, dá uma olhadinha aqui, ó, peguei uma parte bem pequena da região metropolitana de Porto Alegre, mas olha só, aqui eu tenho Porto Alegre, deixa eu pegar uma caneta que eu acho que vai aparecer aqui, acho que o vermelho vai aparecer bem. Aqui eu tenho Porto Alegre, a zona norte de Porto Alegre aqui tem a BR, né, 290, e aqui eu já tenho Canoas, certo? Aqui é Canoas. Se tu tá passando por aqui, ó, pelas ruas que vão juntar Porto Alegre e Canoas, Chuchu, tu não sabe quando começa uma, quando começa a outra. Se tu vai seguindo por aqui ou por Canoas, tu não sabe quando termina Canoas e começa Esteio, nem quando termina Esteio e começa São Leopoldo. Pelas edificações, é estrutura urbana em cima de estrutura urbana. Tu não percebe o limite físico aqui, não é perceptível. Sacou? O limite paisagístico não é perceptível. A mesma coisa, olha só, Porto Alegre e Alvorada. Só por aqui, pela imagem de satélite, tu tá vendo que é uma coisa só. Cachoeirinha, Gravataí, né? Porto Alegre e Viamão. É isso é conurbação. Aqui, eu tô pensando, pô, mas eu tenho só parte de construção, ali tá tudo conectado. Perfeito. Mas olha só, Eldorado do Sul, do outro lado do Rio Guaíba, né? Nova Santa Rita, tem espaços, né? Variáveis rurais, áreas florestais entre elas, e mesmo assim, aqui ó, Glorinha também, tá? É um outro município, essa partezinha aqui, ó. Eu tenho essas áreas rurais e florestais, mesmo assim vou dizer o seguinte, Glorinha, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, estão conurbadas a Porto Alegre. Ou seja, há uma interdependência entre essas cidades, claro, muito maior de Glorinha, Eldorado, Nova Santa Rita, cada vez mais melhor e mais bonita, em relação a Porto Alegre do que o contrário, né? Porto Alegre já é uma metrópole, tá? Beleza. Algumas consequências da conurbação. Bom, conurbação entendemos. É o processo de junção, de conexão entre essas cidades. Show da bola! Porém, isso vai acarretar em consequências, né? Lembra? Conurbação é a ação de conurbar, a ação de juntar, de interconectar essas urbes. Como consequência disso, eu vou formar áreas conurbadas.
Que eu vou dizer o seguinte, um exemplo de área conurbada é uma aglomeração urbana, ou seja, várias cidades interconectadas, duas ou mais cidades conectadas. No Brasil, essas aglomerações urbanas podem ser chamadas aglomerações urbanas metropolitanas, tá? Ou tu pode chamar as regiões metropolitanas, né? A região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Belém, a região metropolitana de Salvador, de Fortaleza, de Curitiba, enfim, né? São determinadas atualmente, né, desde a da Constituição de 88, pelos governos estaduais, antes era pelos governos federais, mas a partir da Constituição de 88, que determina uma região metropolitana é o governo estadual, com critérios muitas vezes discutíveis, né? A gente vai ter a aglomeração urbana metropolitana, a cidade central, a que as outras estão conurbadas, é uma metrópole, é reconhecida legalmente como metrópole, então formei uma região metropolitana. A gente vai ter as regiões, as aglomerações urbanas, tá? Não metropolitanas, tá? Ou seja, houve a conurbação, também são reconhecidas pelo governo estadual, tá? Então, houve uma conurbação entre cidades, mas nenhuma dessas cidades conurbadas é reconhecida legalmente como uma metrópole, né? Então, a gente tem hoje 3 aglomerações urbanas não metropolitanas no estado de São Paulo e tem 2 aglomerações urbanas não metropolitanas no Rio Grande do Sul. Eu moro numa delas, né? As cidades que vão formar o litoral norte do Rio Grande do Sul são reconhecidas pelo governo estadual como aglomeração urbana, né, do litoral norte. E nenhuma das cidades centrais dessa aglomeração urbana é uma metrópole. Nem Capão da Canoa, nem Tramandaí, nem Torres. Então é uma aglomeração urbana não metropolitana. E a gente tem as RIDs, né? RIDs. O que são as RIDs? Regiões, não vou escrever por extenso, tá? Integradas de desenvolvimento. RIDs. Regiões Integradas de Desenvolvimento. O que é uma RID, Chuchu? Uma RID está ligada diretamente à ideia de região metropolitana. Só que a região metropolitana, tipo a de Porto Alegre, né? Beleza, todos os municípios que formam, todos os 31 municípios que formam a região metropolitana de Porto Alegre estão no estado do Rio Grande do Sul. Beleza, região metropolitana. Uma RID, não é uma região integrada, RID, eu estou em inglês, tô louco? Uma região integrada de desenvolvimento, ela é como se fosse uma região metropolitana, mas ela vai incluir municípios de 2 ou mais estados. Então, por exemplo, a gente vai ter a RID do Distrito Federal e entorno, né? Então eu vou ter o Distrito Federal, vou ter ali Brasília, eu vou ter cidades de Goiás e eu vou ter algumas cidadezinhas ali do interior de Minas Gerais. Todas elas formando uma região metropolitana em torno de Brasília. Só que como essa região metropolitana, com cidades conurbadas, tem cidades do estado de Goiás e de Minas, eu não falo região metropolitana, eu vou usar o conceito de região integrada de desenvolvimento. Tá? Entre Petrolina e Juazeiro, ali também a gente vai ter uma RID, então pega uma região metropolitana, só que com cidades de 2 estados diferentes, região integrada de desenvolvimento. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Tá aqui elas, ó, né? Nesse mapa do IBGE, repara, tem aqui, ó, as regiões metropolitanas nesse laranja, colar metropolitano, esse um laranja um pouco mais claro, ó, o IBGE. Aí dificulta a vida do velho, né? Que não consegue ver muito bem a distinção de cor aqui. Mas enfim, esse laranja mais claro, região integrada de desenvolvimento, né? O que a gente falou ali, uma RID. Então aqui do DF, Petrolina e Juazeiro. Aqui a Grande Teresina, que vai pegar as cidades do Piauí e do Maranhão, né? Aqui a de Brasília que eu falei, ó. Tem de Goiás e de Minas. E a aglomeração urbana, né? Em São Paulo e Rio Grande do Sul. Aí eu moro aqui, ó. Tá? Show de bola? A partir disso, então, a gente tem as regiões metropolitanas. Formamos regiões metropolitanas, ou aglomerações urbanas metropolitanas. No Brasil, conjunto de áreas contíguas integradas socioeconomicamente, portanto, eu estou falando que áreas conurbadas é uma cidade principal reconhecida como metrópole, com serviços públicos de infraestrutura comum. Aí dá uma olhadinha aqui, ó, região metropolitana do Rio de Janeiro. Chuchu, repara.
Tá? Olha como ela se expande. A área vermelha é a mancha urbana. Olha como eu tinha uma mancha urbana centrada no município do Rio de Janeiro. E aí, com a evolução, né, êxodo rural e tal, eu começo a ter os outros municípios com uma mancha urbana cada vez maior e cada vez mais conectada. Então eu passo a ter o quê? Uma conurbação, formei a região metropolitana. Todos esses municípios estão conurbados ao município do Rio de Janeiro. Certo? Aí a gente vem para um outro conceito, que é o de megalópole. O que é megalópole? É uma área superurbanizada, resultante da conurbação, olha isso, conurbação de duas ou mais metrópoles, ou tu pode pensar até a ideia de região metropolitana. Tá? Então, quando eu penso assim, duas ou mais regiões metropolitanas ou metrópoles conurbadas, eu vou falar numa megalópole. Não confunde com megacidade. Megacidade tem um conceito populacional. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Outra coisa, aqui a gente está falando em megalópole, certo? A maior megalópole do mundo, conhecida como Boswash, essa que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Vai aqui, ó, de Boston, no nordeste dos Estados Unidos, até o Washington, Boston a Washington. Então, eu tenho a conurbação de várias regiões metropolitanas, da região metropolitana de Boston, da região metropolitana de Nova York, da Filadélfia, de Baltimore, de Washington, tá? Eu estou juntando tudo, então eu tenho uma mega área extremamente urbanizada, super urbanizada nessa área nordeste dos Estados Unidos, que é uma região que vai ter esse crescimento urbano, cara, porque ela é a região pioneira no processo de industrialização dos Estados Unidos lá no século XIX. É aqui que as indústrias estavam concentradas. Então eu junto gente do campo, eu tenho um crescimento urbano, formação de regiões metropolitanas que não param de crescer e começam a se conurbar, formando uma megalópole. Depois tem outras, a gente tem Tokaido no Japão, Shipits, né, nos Estados Unidos também. Também Shipits, que vai de Chicago a Pittsburgh, ao sul dos Grandes Lagos. Sansan, que vai de San Diego a São Francisco, desculpa, também nos Estados Unidos. Essa aqui, Tianjin, na China, talvez vai se tornar uma das maiores megalópolis do mundo. E no Brasil a gente tem a nossa. Alguns vão dizer que ela está em formação, mas a gente já pode considerar como uma megalópole bem formada, tá? Que vai pegar o eixo da maior região metropolitana do Brasil, que é São Paulo, com a outra grande região metropolitana brasileira, que é do Rio de Janeiro, e ao longo da Rio-São Paulo a gente tem a conurbação dessas duas regiões metropolitanas, a megalópole brasileira, que não tem um nomezinho legal que nem essa aqui. Megalópole Rio-São Paulo? Pode ser, né? Faltou criatividade. Certo? Chuchus, bora fazer um exercício? Alguns exercícios, simbora? Vamos lá, que é de exercício que vive o ser humano, especialmente o estudante. Olha essa aqui da PUC do Paraná. Uma região metropolitana é uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana interligada entre si, perfeito, ou em torno de uma cidade principal. Geralmente uma metrópole, geralmente uma metrópole. Assim, uma região metropolitana costuma ter um município sede e as demais localidades sendo suas cidades satélites. Lembra o exemplo que a gente falou? A cidade M era a cidade sede, cidade X, cidade C, cidades satélites. Ou área metropolitana. Por exemplo, quando nos referimos ao município de São Paulo, estamos falando de uma metrópole que centraliza em torno de si uma região metropolitana. Beleza, faz parte ali do ABC paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, fazem parte dessa região metropolitana. E estamos incluindo também as suas cidades satélites, tais como Guarulhos, Osasco e muitas outras. Essa região, no caso, é formada por um conjunto total de 39 cidades, a maior aglomeração urbana do Brasil, com a população de quase aproximadamente 20 million peoples. Rapaz, é gente pra caramba. No texto, há um fenômeno urbano vinculado ao conceito em destaque, integração, conexão entre cidades, formação de regiões metropolitanas. Esse fenômeno se refere ao quê? Cara, é a temática da nossa aula. Por favor, conurbação.
Megalópole, pô, megalópole teria que estar falando do quê? Da região metropolitana de São Paulo, juntando o conurbano com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Não pode ser megalópole. Cidade global são cidades que têm uma conexão entre... são cidades com uma influência planetária. Né? É um outro conceito. Gentrificação, vamos falar de gentrificação mais adiante em outra aula, porque é um conceito extremamente importante para as provas. O que é gentrificação? Grosso modo, é quando eu pego uma área urbana degradada e reestruturo ela voltada para um público de maior poder aquisitivo. Não entra aqui. E macrocefalia urbana, a grosso modo, macrocefalia urbana seria quando a cidade cresce muito e ela passa a apresentar uma série de problemas. Nossa resposta, letra A, tá? Segundo, também no Paraná. Eita, lelê, estamos só de Paraná aqui, hein? Ópia! A identificação das maiores aglomerações de população do país tem sido objeto de estudo do IBGE. Adoro o IBGE. Desde a década de 60. A necessidade de fornecer conhecimento atualizado desses recortes impõe a identificação de formas urbanas que surgem a partir de cidades de diferentes tamanhos, em face de crescente expansão urbana, não só nas áreas de economia mais avançada, mas também no Brasil como um todo. As mudanças tecnológicas de comunicação promoveram o surgimento de formas complexas de urbanização. Fixos e fluxos? Um exemplo é o arranjo populacional, que é o agrupamento de 2 ou mais municípios onde há uma forte integração populacional devido aos movimentos pendulares. Olha a migração pendular aqui, coisinha linda, coração, para o trabalho e o estudo. Ou devido à contiguidade entre manchas urbanizadas. A ideia das edificações, né? Os limites paisagísticos se perdem por causa das edificações se juntando de 2 ou mais municípios. Chuchu, olha só, arranjo populacional ou agrupamento é aquela aglomeração urbana que nós falamos, né? E essa integração aqui, conurbação. Agora o que vai acontecer? Tu para o vídeo, pausa, responde e depois aperta o play para ver se bateu aí com a nossa resposta, tá? Pausou? Fez? Então vamos conferir. Com base no texto acima, que trata da proposta elaborada pelo IBGE quanto à identificação de arranjos populacionais no território brasileiro, tu te ligou nisso aqui, ó? Incorreto, chuchu. Quando tem um incorreto numa questão, pela madrugada, o que tu faz? Tu marca ela de todas as formas possíveis, tu destaca para não se perder. Vai lá, põe aqui assim, ó, pega a caneta colorida. Ah, mas eu tô na prova do Enem, eu não posso usar caneta colorida. Sei lá, fura o dedo e pinta com sangue, né? Dá os teus pulinhos. Vamos lá. Vamos ver se está incorreta essa primeira. Os arranjos populacionais evidenciam uma segmentação entre os locais de residência e emprego na aglomeração urbana do país no contexto contemporâneo, que é mais ou menos o que ele falou aqui da migração pendular, o segmento. Eu tenho uma área de estudo, uma área de trabalho e tenho um município de residência, que é a cidade de dormitório. Realmente, isso aqui fechou. Essa aqui é verdadeira. Mas eu não quero a verdadeira, eu quero a falsa. B. Os arranjos populacionais permitem uma análise que articula processos urbanos, populacionais e econômicos nos estudos geográficos da realidade brasileira. Ou seja, quando eu vou estudar essas áreas conurbadas, eu estou pensando em aspectos de expansão urbana, questões demográficas, questões econômicas. Pô, maravilhindo, coisa louca saber aqui, beijo na boca dela. Mas não pode ser ela, eu quero a falciane, fake news. C. Os arranjos populacionais propiciam a compreensão da escala regional da urbanização, porque eu penso, né, ali naquela parte daquele estado ou de 2 estados, se for uma rede, e aí eu analiso regionalmente aquele processo, e das múltiplas transformações socioespaciais no território brasileiro. Cara, linda C. Outro beijo na boca da C. D. Os arranjos populacionais apontam para as problemáticas da reestruturação produtiva. Rapaz, que diabo é isso? Global. O quê? Da valorização do solo urbano e da mobilidade interurbana. Mobilidade interurbana é migração pendular, intermunicipal, entre municípios. Interurbana é dentro do mesmo município, intra, né? E aí eu tenho problemas de mobilidade também. Mas assim, ó, cara, tá certa. Reestruturação produtiva global. Eu começo a pensar, por exemplo, na lógica da participação de algumas áreas urbanas, de alguns arranjos populacionais, dentro de um comércio, de uma estrutura global de circulação de mercadorias. A tal da globalização. Beleza.
Cara, valorização do solo urbano, D tá certa. A letra E, os arranjos populacionais revelam o esgotamento das ideias de conurbação e metropolização para análise dos atuais processos socioespaciais. Esgotamento das ideias? Como assim, Chuchu? Como se, por exemplo, o processo de conurbação não ocorresse mais, metropolização não ocorresse mais no Brasil? Não, né? Não, né? Claro, está acontecendo ainda, está em processo de... Claro, hoje a gente vai ter um processo de conurbação em torno de cidades médias. Isso a gente vai falar num outro momento, né? Por causa do fato de, na década de 80 e 90, as indústrias começaram a se concentrar nas cidades médias do interior do Brasil. E eu começo a direcionar meus fluxos de imigração para essas cidades médias. E aí aquilo que a gente viu da cidade C, X e M, né, começa a acontecer aonde? Agora nas cidades médias. Isso está acontecendo agora, então não tem esgotamento nenhum. Resposta certa é a letra E de essa aqui é verdade. Essa aqui é falsa. Vamos lá, mais uma? Meu Ceará querido. Texto 1. Uma das principais características das regiões metropolitanas é o crescimento dos tecidos urbanos. Tecido urbano, rede urbana, malha urbana. Com o crescimento das cidades limítrofes, cidade C, cidade X, antigas áreas pertencentes às diversas municipalidades que não eram ocupadas anteriormente, passam a compor uma unicidade. Se conectaram, se integraram no tecido metropolitano, produzindo assim uma unidade espacial de escala e complexidade distinta da inicial. Ou seja, tínhamos cidades separadas que começaram a crescer tanto que se conectaram. Conurbação. Bate aqui. Beleza. Texto 2. Um sistema integrado de cidades que passa a estabelecer fluxos sociais, pessoas, econômicos e políticos e culturais. Forma-se, portanto, um sistema de múltiplas especialidades nas quais as cidades são conectadas por fluxos populacionais, migração pendular, serviços, informações e capitais, constituindo nós que entrelaçam a ligação entre esses lugares. Aqueles fluxos seguem uma hierarquização, que palavra difícil, que é sempre comandada por cidades maiores, metrópoles, e que disponibilizam, sobretudo, os serviços para outras cidades. O texto 1 e 2, Chuchuzinho, indicam, respectivamente, o fenômeno relacionado ao quê? Metropolização e gentrificação. B. Desconcentração urbana. Desconcentração é a população indo para cidades médias crescendo mais que algumas regiões metropolitanas. E periferização, na 2 não tem nada a ver com isso, e nem com desconcentração urbana. C. Metropolização. Não, já descartamos na letra A, então na letra C também está fora. E endurbanização, ou seja, uma urbanização interna, né? Dentro. Não, nada a ver. E olha a letra D. Olha a conurbação, tá aqui ela, chuchuzinho linda. E aqui a ideia de fluxos, fixos e fluxos, rede urbana. Portanto, nossa resposta, letra D de Dali, que essa aqui é bonitinha, hein? Essa questão aqui, linda demais. Tem mais duas rapidinhas. Olha essa aqui, URGS. Sempre titia URGS aparecendo aqui, porque é o meu xodozinho, é o meu docinho de abóbora. Observa a imagem abaixo, ou ao lado. Olha só. Que bela mancha urbana, hein? Rapaz! Da janela de um avião descendo no aeroporto de Guarulhos, percebe que a extensão da malha urbana dificulta a definição dos limites entre municípios vizinhos ao de São Paulo. O conceito que melhor expressa a unificação da extensão territorial de vários municípios, adivinha o que é? A conurbação. Pronto. Aglomeração. Aglomeração é o resultado. Mas eu quero o quê? Eu quero a ideia de um processo que vai unificar essas cidades. Né? Então aqui, isso aqui é o resultado, certo? Eu quero processo, conurbação. Letra A. Linda questãozinha. E a nossa derradeira questão do Enem, sempre ele, o Enem 2014, olha isso aqui, região metropolitana de BH,
Temos aqui Belo Horizonte, que saudade que eu tenho de Belo Horizonte, por favor, alguém me leva para Belo Horizonte de novo. Olha só, o mercado público de Belo Horizonte é a coisa mais linda que tem. Santa Lúcia, Sabará, Vespasiano, Confins, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, pô, Betim massa pra caramba, Ibirité, Nova Lima, Itabirité, mentira. O centro de Betim é feio pra caramba, desculpa dizer. É uma cidade bem industrial, né? Então não é muito bonito. Mas a área mais ao entorno é legal. Itabirito e por aí vai. Itabirito, lembrei do caso do André Andrade. O fluxo migratório representado está associado ao processo de, olha só, eu tenho aqui ó, fluxo de pessoas indo para BH, repara que eu tenho uma seta mais larga aqui, ó, e depois indo e depois voltando, né? Saldo de deslocamento, blá, 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 blá. O fluxo migratório representado está associado ao processo de fuga de áreas degradadas. Inversão da hierarquia urbana. Tipo, como hierarquia urbana? Pô, BH é metrópole. As outras cidades, são centros regionais e por aí vai. Como assim invertir? Não tem muita lógica. Busca por amenidades ambientais. What? Conurbação entre municípios contíguos que permitem uma migração pendular cada vez maior de ida e volta. Desconcentração dos investimentos produtivos. A gente estaria pensando mais para o interiorzão de Minas mesmo, tá? Então, Chuchu, letra D é a nossa resposta. Show, hein? Que questãozinha linda também do Enem. E com isso, encerramos, batemos o martelo, finalizamos nossa aula. Espero que tu tenha curtido. Qualquer dúvida, Chuchu, põe aqui nos comentários. Sugestão de assunto, põe nos comentários também. E aí eu vou fazendo. Claro, não dá para fazer tudo que vocês pedirem, né? Mas eu vou fazendo aqui aos poucos, tranquilidade. Sempre vai ter uma aulinha nova para vocês, tá bom? Um beijo no pão de queijo e nos encontramos numa próxima aula.